E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos conhecer os piores álbuns do ano. Pois é, esse tende a ser sempre o vídeo mais controverso aqui do canal todos os anos. E obviamente não deixo de fazer, principalmente pelo fato de que as pessoas gostam de saber a minha opinião e também elas deixam a opinião delas sobre esses projetos que às vezes nós estamos falando e outros às vezes que não está na nossa lista, mas que eles consideram como piores álbuns do ano e os porquês, tá? Sem hate, eu vou estar falando aqui abertamente sobre esses álbuns porque são artistas que eu admiro e que infelizmente não me preencheram neste ano. Antes de eu começar, é o seguinte, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, de outros assuntos relacionados e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem também a loja aí de camisetas do canal com várias estampas inspiradas pelos artistas que eu trago aqui. Um exemplo é essa que eu tô usando, incrível, da Madonna, da sua era, Like a Virgin, que você consegue encontrar lá na loja do canal. Mas tem de vários outros artistas que eu falo sempre aqui. O link fica fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo. Então com um clique, você chega lá e vê tudo. Bom, gente, abrindo nossa lista aí, eu vou ter que colocar o disco Born Pink do Blackpink, que foi um disco que todo mundo tava com uma grande expectativa e no final das contas foi frustrante por algumas questões que basicamente toda a fanbase discutiu. Pra quem não sabe, o Born Pink é o segundo álbum de estúdio, né, ou melhor, o segundo full álbum lançado aí pelas meninas. O Blackpink tem uma discografia relativamente pequena, porque as meninas até de fato lançarem o primeiro álbum de estúdio delas, elas lançavam apenas os EPs e faziam esses comebacks anuais, com poucas faixas. Mas quando a gente tem um primeiro álbum e esse álbum dá muito certo, a expectativa para o segundo relativamente é alta, e não tem como dizer que os fãs estão errados em ter uma expectativa alta, principalmente levando em consideração o tipo de álbum que foi o primeiro álbum do Blackpink, que é uma obra-prima. O caso é que o álbum já começa com a questão do seguinte, Ready for Love, uma música que havia sido lançada para uma outra coisa, acaba sendo inclusa na tracklist do álbum. Sendo assim, temos apenas 7 músicas inéditas no trabalho, o que já é muito pouco, visando que é o que nós conhecemos como full álbum. O último álbum do Blackpink também teve uma pouca quantidade de faixas, mas mesmo assim ainda era algo que a gente ficou admirado por todo o trabalho ter uma grande coesão e afins. Nesse projeto também a gente teve a situação de um solo da Rosé que veio de forma bem surpreendente, vamos dizer assim, pelo fato exatamente de outras membros não terem solo, e sim, estou falando da Jisoo e ela ter lançado um solo pouco tempo antes de fato Born Pink ser lançado. Então isso também dividiu um pouco as opiniões. Então, na nossa conta, eliminando essas duas faixas, nós só temos 6 músicas dentro do álbum do Blackpink que são definitivamente inéditas e com todas as meninas juntas. Com que a gente vai ouvindo o projeto, a gente percebe que o disco ele tem várias nuances musicais diferentes, ou seja, ele passeia por vários estilos, que é algo característico do Blackpink. Porém, as melhores músicas do álbum, que inclusive eu preciso dizer que facilmente na lista nossa de final de ano de melhores músicas, elas vão estar lá, foram as músicas trabalhadas como single. Outras músicas aí do projeto acabaram passando batido pela grande maioria das pessoas. E isso é algo que eu fico muito triste, porque eu esperava ver outras coisas no projeto que fossem tão boas quanto esses 2 singles que eles lançaram do projeto. E foi algo que eu não vi. Tanto que aqui no meu react eu comento a minha percepção sobre cada uma das músicas. Se por acaso você não foi ver, vai lá assistir, ok? E eu fiquei muito triste com essa situação porque eu esperava que a ID fosse ter um pouco mais de respeito pelos fãs, tá? Principalmente no aspecto de lançar mais músicas. Nós sabemos que no mercado do K-pop existe essa ideia dos álbuns serem mais curtos, mas só que 6 músicas com uma que ainda é solo e outra que já era uma música que já estava disponível aí há algum tempo, é um pouco complicado de se engolir, né, gente? Pelo menos o packing do álbum é magnífico. Então, assim, no aspecto musical, eu fico um pouco chateado com esse álbum, sim, e coloco ele nessa lista. Uma outra pessoa que eu esperava mais é a Mabel com o seu disco
disco About Last Night. Nós sabemos que a crítica foi mista em relação a esse projeto, principalmente levando em consideração que ele é um disco que foi feito na pandemia e de fato ele é a continuação do incrível álbum dela, High Expectations, e meio que a gente realmente estava com altas expectativas, como já diz o título do último álbum, para esse novo. O primeiro single, que foi Let Them Know, foi uma música que realmente abalou todo mundo e todo mundo amou essa faixa. Só que o caso é que quando a gente ouve o projeto como um todo, a gente não fica tão entusiasmado com muitas músicas. Na verdade, o disco possui uma quantidade enorme do que a gente chama de fillers, que são as faixas de preenchimento, e a própria narrativa musical do projeto, ela é realmente muito genérica e datada. Literalmente uma coisa feita para, tipo assim, um projeto de verão, vamos dizer. E depois a gente percebe que, com o passar do tempo, o público não lembrou e não ficou tão assim preocupado em continuar ouvindo o projeto. A crítica também foi bem dura no aspecto da composição do álbum, só que esses tipos de clichês pop que nós conhecemos dentro da indústria é algo que já tá aí há muito tempo. Então isso eu acabo não levando tanto em consideração, né, quando a gente avalia no final das contas um disco que é feito exatamente com essa proposta. Só que, como eu disse, o efeito genérico do álbum é o que de fato mata ele. E é uma pena que um projeto desse acabe se tornando dessa forma em tão pouco tempo de lançado. Porque o CD literalmente, gente, teve 3 singles. Outra pessoa que teve um álbum nesse ano que me decepcionou bastante foi a Camila Cabello. Ao mesmo tempo que o disco Família dela é um álbum que faz aquela explosão criativa no aspecto das suas raízes musicais, né, das suas raízes latinas, que é algo que eu acho super incrível e que sim, eu incentivo ela a fazer cada vez mais. No final das contas, ela podia ter ido muito mais além e meio que ela ficou presa numa determinada bolha de falar de determinadas coisas que, tipo assim, ela podia ter falado de uma forma bem mais rasa e ter se aprofundado em outras coisas, vamos dizer assim. Embora a Camila Cabello mantenha essa consistência do aspecto latino do álbum, se a gente pegar músicas como, por exemplo, Boys Don't Cry, Quiet, né, a gente vai perceber que essas músicas parecem que saíram ali do disco Romance dela e que elas parecem que não entram dentro daquele álbum, elas não se costuram ali, vamos dizer assim. Os próprios singles do projeto eu também achei que foram relativamente fracos. Don't Go Yet não foi tão longe e Bam Bam menos ainda, uma pena. Por mais que no Spotify essas músicas recebam grande atenção, porque a Camila é uma das artistas com mais ouvintes no Spotify, ainda assim, quando a gente para perceber o impacto do projeto na indústria, o disco literalmente passou sem os seus singles ganhando a notoriedade que a gente esperava que normalmente a Camila fosse ter, principalmente levando em consideração músicas que ela lançou nos seus últimos álbuns que foram, assim, icônicas. O efeito da imprensa negativa também ajudou a piorar a situação toda do projeto, tá? A gente sabe que a Camila vinha enfrentando aí críticas por conta da saída dela do Fifth Harmony há 6 anos, então isso continuou reverberando, principalmente por outras coisas que foram faladas ali do backstage do grupo, e também a situação do relacionamento dela com o Shawn Mendes chegando no fim, ganhando uma perspectiva negativa, porque muitos afirmavam que aquilo nada mais era do que um golpe publicitário. Então, assim, tudo isso tem várias nuances que acabam pesando sim para fazer com que um projeto não dê tão certo. Além disso, eu quero ressaltar a capa do álbum, que eu esperava que fosse ser uma capa mais impactante e que de fato mostrasse mais a Camila, e é simplesmente ela abraçada com uma outra pessoa na capa. Eu acho que isso também, de certa forma, afasta o ouvinte de reconhecer o trabalho da artista. Então, assim, eu acho que isso também foi um erro de certa forma. Tem uma outra capa do projeto onde ela tá deitada que mostra o rosto dela, que eu acho que funcionaria muito mais para vender o visual do projeto do que aquela capa lá que, pelo jeito, tem um tom emocional envolvido, a gente sabe, mas não vende tão bem a obra. A seguir temos o Her Loss do Drake com 21 Savage, que é literalmente a mistura de enfadonho com mau gosto. Esse disco é um trabalho colaborativo dos dois e foi lançado nesse ano. Por mais que o disco tenha tido aquela notoriedade dentro dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm uma paixão mórbida, vamos dizer assim, por pessoas estúpidas, né? O trabalho do Drake com 21 Savage acabou charteando muito bem. Mas o Her Loss
Lost foi reconhecido pela crítica como realmente um dos piores projetos do ano, e eu concordo com as coisas ditas ali. As músicas são extremamente vazias em estilos musicais que a gente tá mais assim cansado do que tudo. As controvérsias criadas nas letras das músicas basicamente matam o projeto em si, principalmente levando em consideração o tipo de discussão que a gente tem hoje em dia e como eles ignoram essa discussão do mundo real para poder ficar usando de momentos traumáticos de pessoas como uma forma ali, vamos dizer assim, de sátira. Um dos maiores cânceres do álbum é a música Circo Louco, onde o Drake canta: essa cadela mente sobre tomar tiros, mas ainda é uma stallion. Ela nem entendeu a piada, mas ainda está sorrindo. Essa parte gerou uma grande controvérsia, principalmente levando em questão a Megan Thee Stallion, a rapper, que tomou 3 tiros na perna por conta do Troy Lanez alguns anos atrás. E o Drake fazer piada com isso não é uma coisa muito boa. Além disso, essa música foi tão vista como uma forma negativa em relação às mulheres que várias pessoas se posicionaram a favor da Megan e fizeram cartas para ela desejando força e que estão ao lado dela durante essa exposição aí tosca de um trabalho extremamente machista e raso feito por um outro artista que pelo jeito não dá a mínima pela dor do outro. A seguir temos o disco Taking It Back da nossa querida Meghan Trainor, que infelizmente, gente, é um projeto que não tem sal. O disco repete literalmente a fórmula do primeiro álbum da Meghan, que foi o disco Tidal. Pra quem não sabe o que aconteceu, o Tidal foi um grande álbum de estúdio no começo da década e emplacou músicas como Lips Are Moving, assim como também All About the Bass, que é uma das maiores músicas da década, né? Vendeu assim milhões e milhões de cópias e fez a Meghan virar tipo uma representante perfeita do movimento Body Positive. O caso é que o segundo álbum de estúdio dela, ela foi para uma proposta diferente, não emplacou. O terceiro álbum, enfim, recheado de tretas ali, problemas com gravadora, fez também com que o disco atrasasse, também não emplacou, mas por conta de um viral no TikTok da música Tidal, que faz parte do álbum Tidal, a Meghan viu isso como uma oportunidade de voltar a hitar. Então ela pega e faz um álbum totalmente voltado para esse tipo de elemento que fez ela popular no passado. Obviamente isso reverberou positivamente para ela, levando ela ao topo das trends desse ano, por exemplo, com sua música Made You Look, que foi o primeiro single do projeto, mas o disco é absurdamente enfadonho, absurdamente raso e absurdamente esquecível a longo prazo. Por mais que o álbum debata sobre maternidade e autoaceitação, nós recebemos no seu hit principal os seguintes dizeres: eu poderia estar de Gucci, eu poderia estar com minha Louis Vuitton, mas mesmo sem nada, aposto que fiz você olhar para mim. Porém, ao mesmo tempo, nós temos uma outra música que abre o álbum com uma proposta muito mais interessante, que é Bad For Me, que é uma faixa, por exemplo, que ela debate sobre um membro da família que é tóxico para ela, que ela se afasta daquele membro. Então, é uma coisa que nós percebemos que, ao mesmo tempo que nós temos esses pontos de highlights de inteligência, ela também joga a gente dentro ali do armamento nuclear extremamente raso como um pires. Então, por isso o álbum fica como um dos piores do ano pra mim. Eu acho que a Meghan podia ter ido muito mais além, mas ela preferiu seguir o que a moda ditava pra ela, né? E detalhe, quarto álbum de estúdio. A seguir temos o Mainstream Sellout do Machine Gun Kelly, que também foi uma grande decepção pra mim neste ano. Esse é o 6º álbum de estúdio do Machinga e é o álbum que continua o seu legado dentro do pop punk, que muitos reconhecem ele como meio que tipo assim, o artista que de fato trouxe isso de volta para o radar. Só que qual é o problema do Mainstream Sellout? O álbum é extremamente formulaico, ou seja, é um álbum que ele tem uma fórmula feita que ele repete em todas as músicas. Por mais que ele use elementos diferentes de guitarras e afins que são bem legais, ainda assim a fórmula do álbum é chata. É uma fórmula que você vai ouvindo uma, que você ouve duas e na terceira você não quer ouvir de novo. É um projeto que tipo assim, que você fala, ah, era isso? Poxa, Machinga, eu esperava mais. Então assim, o Mainstream Sellout dá essa brochada sim no público. Uma outra coisa também que a gente percebe é que a crítica sempre faz muito comparações de um projeto com o outro. E eles fizeram grandes comparações do Tickets to My Downfall, que foi o álbum que colocou ele no radar com essa proposta pop punk, com esse projeto. E eles dizem que
é notório a gente sentir isso, principalmente porque é uma fórmula que a gente já viveu. Só que ainda assim, dava para poder fazer coisas novas dentro da fórmula, né, do que ele meio que conseguiu se consagrar como artista. E ele não fez isso, ele literalmente foi seguindo a mesma coisa, feita de mesma coisa, vamos dizer assim. Então, acaba ficando um projeto chato. Outra coisa também que é perceptiva dentro do álbum é que esse álbum, ele era para ser um projeto que a gente chama de introspectivo, né, que meio que tipo assim, ele debate problemas pessoais e coisas pessoais. Mas basicamente, toda a narrativa dele de introspecção leva ele a se reconhecer como uma pessoa péssima. E eu acho que não é por aí que a gente deve apenas avaliar a nós mesmos, tipo, tentando encontrar coisas que nós erramos e falando disso. Eu acho que tem outras formas de você enxergar a si mesmo e entender a sua introspecção. Então, assim, eu acho que nesse aspecto a narrativa do álbum também é um pouco off. Outro projeto nesse ano que eu fiquei bem decepcionado foi o disco do Panic! At the Disco, Viva Las Vengeance. Esse é o 7º álbum de estúdio deles e é um projeto que, tipo assim, a gente tava com uma hype de expectativa alta, principalmente levando em consideração todo o sucesso e legado que o Pray for the Wicked, que foi o último álbum deles lançado há 4 anos atrás, propôs. Liricamente, esse álbum é incrível, ele é literalmente uma dedicatória a todo esse universo místico, exuberante, tóxico do rock and roll. O caso é que, musicalmente falando, ele não é um disco empolgante a longo prazo. Você rapidamente se cansa das músicas ou você provavelmente não consegue ouvir até o fim. Pelo menos foi o que eu senti ouvindo esse projeto. Não foi um álbum que durou em mim como outros projetos do Panic! Provavelmente pela escolha de instrumentos mais orgânicos e o menor uso da parte mais eletrônica faz com que o projeto fique um pouco mais seco. Sim, isso daí acaba pesando em mim, que sou um grande consumidor de música pop, e que eu espero que os artistas coloquem mais esses elementos nas suas músicas hoje em dia, até porque isso dá uma atmosfera nova para o projeto. Porém, essa minimalização que ele escolheu na hora de produzir o trabalho me incomodou. Então, assim, eu acabo não curtindo esse álbum como os outros trabalhos que o Brandon fez. Por último, né, gente, um armamento nuclear que foi lançado recentemente. Tivemos pouquíssimos comentários sobre esse projeto, mas eu vou comentar aqui porque mais uma vez eles erraram a mão feio, que foi o Black Eyed Peas com seu projeto Elevation. O que acontece? No passado, nós fizemos aqui no canal uma crítica ao álbum deles, Translation, que foi um álbum que, honestamente, uma bomba, né? E aí, com o passar do tempo, o disco conseguiu emplacar algumas músicas que tornaram os Black Eyed Peas ali famosos novamente no aspecto da nova geração. Só que quando eles continuam esse legado como trio em um novo projeto pop, mais uma vez a gente tem o will.i.am fazendo trabalhos extremamente genéricos, sem um pingo de personalidade e simplesmente tentando enfiar goela abaixo trabalhos, como eu disse aí, formuláticos e que literalmente tem assim o raso do raso do raso no aspecto de composição musical. Uma das piores músicas que nós recebemos aí, por exemplo, foi a música com a Anitta, né? No passado nós tivemos aí a música Explosion com a Anitta, que também foi uma música que os fãs detestaram e novamente em Simply the Best a gente percebe que isso se repete. Menos pior do que Explosion? Óbvio, bem menos pior, mas ainda assim a gente percebe que não teve uma liga como a gente esperava. Em outras músicas do álbum, a gente percebe que eles continuam com o mesmo trabalho formulático, tentando emplacar aquelas coisas rasas, com aquelas rimas de rádio que a gente vê todo dia com qualquer artista fazendo aí que tá com uma música no topo das paradas. O caso é que eles já estão tipo assim, vamos dizer, vou usar o termo mesmo, velhos demais para continuarem tentando se manter fazendo coisas de adolescentes, sabe? Eles têm muito a oferecer como artistas. Se a gente olha aí o trabalho que eles fizeram no passado, que é o Masters of the Sun, que foi o primeiro após a saída da Fergie, a gente percebe a consistência deles como artistas. Só que não foi um trabalho mainstream. Obviamente eles estão querendo vender, então eles estão se vendendo por qualquer coisa. E esse trabalho é mais uma vez eles tentando se vender por qualquer coisa. Então assim, mais uma decepção do Black Eyed Peas aí na minha vida. Bom, esses daqui foram
foram os álbuns que eu não gostei nesse ano e essas daqui são minhas opiniões sobre eles. Mas eu quero saber de você agora. Como que você enxergou esses álbuns aqui que eu falei e outros álbuns provavelmente que pra mim não foram piores nesse ano, mas que vocês julgam como piores do ano? Habla muito aqui pra mim, ok? Ó, um beijo, a gente se vê no próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!